O Dia dos Namorados tá chegando e vamos ser sinceros, nem todo mundo tem com quem dividir um chocolate ou assistir algo abraçadinho no sofá. Mas calma, esse vídeo não é só pra quem tá sofrendo por crush ou stalkeando o ex. É pra você que ama uma boa história de romance, drama e personagens que fazem o coração bater forte. Seja você solteiro, enrolado, apaixonado ou só querendo esquecer alguém. Hoje eu trouxe uma seleção especial de mangás que falam sobre amor de um jeito real, daquele que machuca, cura, inspira e faz a gente suspirar. Alguns são pra ler chorando comendo brigadeiro, outros pra mandar pro crush como um oi, lembrei da gente e fica até o final, porque o último da lista me ajudou a ter assunto e conquistar minha namorada. E talvez te ajude a encontrar alguém que vale a pena também. Eu sou o Fer Cremonês e seja bem-vindo ao Nexon Works. O primeiro amor é um furacão silencioso que chega sem aviso, mas transforma tudo. De repente, nossa mente se enche de pensamentos confusos, sentimentos intensos e isso assusta. É um caos onde o coração bate mais rápido, tudo parece novo e ao mesmo tempo inesquecível. Poucas obras conseguem traduzir tudo isso quanto Horimiya. Todos têm um lado que não querem que ninguém veja. Essa frase, que já nos prende de imediato, vai se refletir ao longo de toda a trama. A história começa com Hori, uma estudante que durante o intervalo da aula tá conversando com sua melhor amiga Yuki. Durante a conversa, a borracha dela cai no chão, o que nos apresenta Miyamura, um colega de classe bastante quieto que nem mesmo Yuki conhece direito. Elas até discutem se ele seria o típico otaku esquisitão, mas logo mudam de assunto. Yuki então convida Hori para um karaokê, mas ela recusa. Logo entendemos o motivo. Desde muito jovem, Hori tem que se dividir entre os estudos e cuidar da casa, já que seus pais trabalham o tempo todo. Ela também é responsável por cuidar do irmão. Já estava na hora de buscar ele na escola, mas ao chegar em casa, Hori se surpreende ao encontrá-lo lá, com o nariz sangrando e acompanhado de um rapaz diferente. A figura misteriosa com piercings é na verdade Miyamura, que esconde essa imagem fora da escola. Descobrimos que o motivo do nariz de Souta tá sangrando é que ele só caiu enquanto voltava para casa. A partir desse momento, a relação entre Miyamura e Hori começa a se desenvolver, mostrando como a aparência dele causa certos preconceitos entre os outros, já que ele é visto como um garoto emo, introvertido e até antissocial pelos colegas de classe. Já Hori, que parece ser uma pessoa dedicada, tenta esconder o seu lado meigo, que se torna evidente ao longo da trama. Enquanto Miyamura se importa com sua aparência externa, ela prefere esconder esse lado mais privado da sua vida com um jeito muito mais reservado. Logo no terceiro capítulo de Horimiya, somos confrontados com um clássico do romance, o temido triângulo amoroso. É aqui que Toru Ishikawa, colega de classe dos protagonistas, entra em cena trazendo à tona seus sentimentos por Hori. Mas não vou me aprofundar nesse momento, porque é justamente aqui que Horimiya começa a te capturar de verdade. O que chama atenção é a forma como a obra desenvolve personagens de maneira sutil, que à primeira vista podem passar despercebidos por quem lê ou assiste de qualquer jeito. É uma beleza simples, mas que quando você parar para observar, revela muito sobre as relações e o crescimento pessoal de cada um. Somos conduzidos por uma atmosfera de insegurança, não aquela provocada por julgamentos alheios, mas nascida do medo de ferir justamente quem mais amamos. Assim, o enredo encaminha naturalmente aos sentimentos reais e junto ao que há de mais sincero nas representações do amor em narrativas orientais. Um romance que não se impõe, mas floresce com a verdade de quem ama, com receio, mas ama por inteiro. O medo de errar, de dizer demais, de não ser o suficiente, vira prova de um amor que não quer dominar, mas proteger, e é justamente ali, nesse espaço de incerteza, que a beleza do romance encontra sua forma mais pura, porque no fim, amar também é temer, e mesmo assim, escolher permanecer. Ah, isso ficou super poético, vai! Merece seu like e inscrição, e se você for igual a mim, que deixa tudo pra última hora, tem os links lá da descrição pra você comprar um presente pra pessoa amada, ou até mesmo se presentear. Tem os mangás que foram citados aqui e até outras coisas, não deixa de conferir. Às vezes eu acho que o amor durante a juventude é como um bilhete perdido entre as páginas de um caderno, direto, porém carrega mais significado do que a gente percebe quando é jovem. Saindo da temática atual, vamos voltar um pouco no tempo com Taisho Otome Fairy Tail. A história gira em torno de Tamahiko Shima, um jovem que vem de uma família rica e tradicional, mas sua história é marcada por um acidente de carro que o deixou com a mão direita paralisada. Visto como um fracasso e inútil por seu pai severo, já que ele perdeu a função de seu braço dominante, ele é isolado em uma casa rural nas montanhas de Chiba, essencialmente exilado da sociedade e de sua própria família. Ele não acredita que seja digno de uma vida feliz. A ideia de criar vínculos o assusta. Como alguém inválido seria digno de amor? No fundo, é o temor pela rejeição. Sua vida começa a mudar completamente quando uma jovem chamada Yuzuki aparece em sua casa, enquanto a neve cai dizendo que foi enviada por seu pai para ser sua noiva. Ela é uma garota bem otimista e dedicada. A princípio, Tamahiko suspeita de suas intenções e tenta afastá-la, mas ela traz pequenos gestos de afeto
e dia após dia, assim começa a conquistar sua confiança. Ao longo do volume 1, o foco é na transformação emocional e lenta de Tamahiko e dos esforços contínuos de Yuzuki. Ele começa a experimentar pertencimento pela primeira vez em muito tempo, e mesmo que ele ainda tema se abrir completamente, aos poucos ele aprende que o amor pode ser gentil, paciente e curativo. Em alguns capítulos fica evidente como o medo de amar nasce do abandono e da rejeição. Tamahiko teme o amor porque ele só conheceu relacionamentos baseados em dever e frieza. O trauma de ser descartado pelo seu pai o leva até essas crenças limitantes. Yuzuki representa o oposto, um amor puro, gratuito e constante. Ela não julga, não exige, apenas oferece presença. É isso que, mesmo lentamente, começa a quebrar as barreiras do medo e da dor de Tamahiko. Então, não dá pra falar que existe idealização nesse contexto, mas sim um processo de descoberta, fruto da confiança mútua. E é isso que torna o desenvolvimento do casal tão comovente e também real. O segundo volume se aprofunda no vínculo deles. Tamahiko começa a depender emocionalmente dela e esse despertar o assusta ainda mais. Embora comece a se abrir, ele teme perder o que conquistou. Para colocar mais emoção, conhecemos Tamako Shima, sua irmã mais nova. Ela é rebelde, agressiva e crítica, reflexo do ambiente tóxico da família. Sua presença desestabiliza Tamahiko e o faz reviver sua insegurança. Ele teme que o passado destrua o pouco de felicidade que conseguiu construir. Yuzuki, que não é boba nem nada, a enfrenta mantendo a gentileza e ajuda a quebrar o gelo entre os irmãos. Tamako começa a amolecer, percebendo que o irmão não é mais o mesmo. Ao fim do volume, há uma pequena vitória. Tamahiko percebe que mesmo com medo, ele quer proteger o que está construindo com Yuzuki e isso motiva a enfrentar seu passado. O terceiro volume introduz novos personagens e leva Tamahiko a se conectar com o mundo exterior. Ele conhece Ryo Atsumi, uma garota da vila vizinha que cuida dos irmãos mais novos enquanto luta para sobreviver. Essa amizade oferece um espelho a Tamahiko. Ele vê que não é o único a sofrer e que todos, à sua maneira, carregam fardos. Em paralelo, se envolve com as crianças da vila e começa a construir laços fora de casa, algo impensável antes. Também começa a se enxergar como alguém capaz de ajudar e de ser útil, superando aos poucos a ideia de que é um fardo. Yuzuki continua sendo sua âncora, mas agora ele quer retribuir, não apenas receber. O que começa como um exílio amargo se torna com o tempo um refúgio. Yuzuki surge como uma faísca que acende essa mudança, não como uma salvadora, mas como alguém que estende a mão, mesmo diante da rejeição. Sua presença constante e generosa permite que Tamahiko aprenda a confiar, a sentir, sobretudo, e a se permitir viver. A introdução de Tamako e de personagens da vila reforça que, apesar dos traumas, é possível criar novos vínculos e redefinir o próprio valor. A próxima obra vai ampliar e se aprofundar nesse assunto, então conheça Lovely Complex, onde acompanhamos Risa Koizumi, uma garota que enfrenta um desafio bem peculiar. Ela é alta, muito alta. E dentro da cultura japonesa, onde existe um padrão de beleza bem específico, isso acaba sendo um problema. Enquanto muitas garotas sonham em crescer só mais alguns centímetros, Arisa vive o oposto, sendo julgada por algo que nem pode controlar. Mas a história não para por aí. Do outro lado, temos Atsushi Otani, o melhor amigo dela que, por coincidência ou destino, é baixinho demais pros padrões. Eles formam uma dupla improvável, que desafia expectativas, enfrenta inseguranças e, quem sabe até, descobrem algo a mais nessa amizade. O título já carrega a essência da obra, complexo amoroso. Risa, apesar de ser extrovertida, luta contra o medo de ser rejeitada por não se encaixar no estereótipo feminino tradicional. Otani, por outro lado, mascara inseguranças com sarcasmo e resistência, principalmente quando começa a perceber que os sentimentos por ela vão além da amizade. As coisas não surgem de forma repentina ou mágica, é construído aos poucos entre risadas, brigas e mal-entendidos, do mesmo jeito que acontece quando somos adolescentes. É um sentimento que cresce conforme personagens se conhecem de verdade e não apenas performam socialmente. Isso muda tudo, especialmente para quem já teve que lidar com dúvidas, orgulho e medo de não ser o suficiente. Outra coisa que torna a abordagem tão cativante é como se entrelaça ao processo de autoconhecimento, porque não é sobre gostar do outro, mas também aprender a aceitar a si mesmo. Eles precisam, antes de tudo, enxergar valor em quem são, com todas as suas falhas, para então conseguirem se entregar de forma genuína. Isso torna o romance não só encantador, mas também inspirador. As situações cômicas não diminuem a importância da história, pelo contrário, tornam mais acessível, mostrando que amar também é rir junto, errar, tentar de novo e crescer com o outro. O público se vê nos protagonistas justamente porque eles não são idealizados, são adolescentes tentando entender o que sentem, errando como qualquer um de nós.
Tá, já passamos por obras onde o contato físico existia, mas agora isso vai mudar com Nechijo no Suzume. Logo nos primeiros minutos, somos imersos na perspectiva bastante peculiar da sua protagonista Moriko. Aos 30 anos, tomou uma decisão radical, largar o emprego, se isolar do mundo real e mergulhar completamente no universo dos jogos online. Para ela, o cotidiano se tornou insuportável, repleto de cobrança, pressão e interações desgastantes. Em sua visão, o mundo real, chamado 3D, é um ambiente exaustivo, então encontra alívio no 2D, onde pode ser quem quiser, agir livremente e escapar da constante sensação de não se encaixar. Então decide começar de novo, só que não no mundo real, e sim num novo MMO, onde cria o avatar Hayashi, um personagem masculino de aparência gentil. E é por meio dessa persona que ela encontra Lily, uma personagem feminina que logo se destaca pelo seu carisma. A conexão entre os dois é imediata. Moriko, agora como Hayashi, experimenta uma sensação de pertencimento que há muito não sentia. Ao acompanhar as aventuras com Lily, vemos que o mundo online deixa de ser apenas uma fuga, mas se torna um espaço real para a construção de vínculos. No entanto, o anime não romantiza totalmente o isolamento. Em um momento chave, quando Lily se ausenta brevemente para lidar com algo no 3D, o simples ato de jantar na vida real, Moriko se vê sozinha diante da tela. É nesse instante que as memórias do passado vêm à tona. Cenas de sua antiga rotina de trabalho, de interações sociais, da ansiedade constante. Percebemos então que o afastamento dela do mundo real não foi apenas uma escolha, mas uma consequência de feridas da antiga vida. Quando Lily retorna e a missão continua, o espectador já passa a entender melhor o motivo dela ver o mundo real como algo a ser evitado. Ainda assim, Nechijo no Suzume propõe algo além do escapismo. A série sugere com delicadeza que talvez seja possível reconstruir conexões genuínas, mesmo que elas comecem num ambiente virtual. Conforme a relação entre Hayashi e Lily se fortalece, o anime começa a explorar uma camada mais complexa da narrativa: a tensão entre identidade virtual e real. Moriko se sente confortável como Hayashi, pois isso a protege de julgamentos e expectativas. Ela acredita que, escondida atrás de um avatar masculino, pode escapar dos rótulos. No entanto, à medida que a amizade se aprofunda, surgem sentimentos confusos, e é exatamente nesse ponto que o jogo começa a se misturar com a realidade. Ao mesmo tempo, somos apresentados ao personagem Yuta Sakurai, um jovem funcionário de escritório que, curiosamente, também joga o mesmo MMO. A princípio, ele parece mais um colega educado, mas o enredo aos poucos revela que Sakurai é, na verdade, o jogador por trás de Lily. O que era antes apenas uma amizade virtual entre dois avatares começa a se esbarrar no mundo real e nas identidades verdadeiras por trás da tela. Moriko, aos poucos, é confrontada com a possibilidade de sair do seu casulo, de dar um passo para fora do quarto e encarar o mundo novamente, não como a profissional impecável que o mercado exigia, mas como uma pessoa em busca de pertencimento. Ao mostrar que o game não é apenas uma fuga, mas também um espelho das emoções e desejos reais deles, a obra faz o espectador repensar sobre o julgamento de quem escolhe viver parte da sua vida em espaços virtuais. Em vez de alienação, há humanidade. Em vez de fracasso, há uma tentativa sincera de recomeçar. Agora, vamos mudar nossa realidade. Em todas as obras que vimos até agora não havia fatores fictícios, mas vamos imaginar o que aconteceria se por algum motivo você pudesse voltar no tempo. No outono de 2016, Kyoka Hashiba, um trabalhador médio que desistiu de seus sonhos, acabou voltando para casa dos pais, e quando ele decide dormir, volta 10 anos no passado, exatamente no momento em que escolheu qual universidade cursar. Dessa vez, ele decide trilhar o caminho que tinha evitado, entrar na faculdade de artes, cercado de gente parecida com ele, incluindo 3 colegas que se tornarão peças centrais na sua nova vida. A conexão entre Kyoka e as personagens femininas, especialmente a Kishino, é marcada por um dilema. Ele sabe o potencial que ela tem no futuro e o impacto de suas ações no presente. Isso torna o amor algo quase perigoso, porque amar, nesse caso, também significa influenciar o destino de outra pessoa. A série explora como isso pode nascer da admiração mútua e da convivência. Ao conviver com artistas e criadores de informação, Kyoka desenvolve sentimentos complexos, que muitas vezes se confundem com amizade, inspiração e culpa. Em especial, o romance aqui é afetado pela autoconsciência. Ele sabe demais sobre o futuro das pessoas e isso o impede de se entregar plenamente, por medo de alterar negativamente suas trajetórias. O amor, portanto, surge carregado de responsabilidade, o que também está ligado ao conceito de vida compartilhada. Amar, na visão da obra, não é apenas desejar estar com alguém, mas caminhar junto, criar e reconhecer
reconstruir ao lado do outro. É interessante também a maneira como trata os caminhos não escolhidos, o famoso e se. Cada decisão de Kyoka traz consequências para os relacionamentos. À medida que ele tenta melhorar o futuro dos outros, ele acaba apagando as conexões que dariam sentido à própria vida. Então será que vale a pena reescrever a própria história se no processo perder a si mesmo? Às vezes amar significa abrir mão, ou aceitar que o tempo certo já passou, e mesmo assim, esse sentimento continua valioso. Ele molda quem somos, mesmo quando não termina como esperávamos. Mas enquanto estivermos vivos, podemos continuar recriando, não apenas nossa carreira ou nosso futuro, mas também o impacto que deixamos para as pessoas. Mas antes de encontrar alguém para se relacionar, você precisa estar bem consigo mesmo, não acha? Bom, para sua sorte, esse mangá aqui te ensina a viver de verdade. Agora você vai clicar e nos vemos lá. Isso é tudo por hoje. Tchau, tchau.